Parintins, Ilha Menina, Império do Boi-Bumbá, centro de exportação do 2 pra lá e 2 pra cá. Parintins, flor do Amazonas, seu cheiro caboclo inebria o visitante. Quantos já vieram ou querem vir para cá, sentir a força do segredo que está nas mãos de Iemanjá, que faz as águas dos lagos, num abraço com o rio-mar, beijar os pés desta ilha, protegendo-a de armadilhas que aqui vem morar. É ave que voa enfeitando, é Vitória Régia flutuando, é Canarana circundando, são flores de 1000 matizes, as margens dos lagos enfeitando. No toque do boi-bumbá, os lagos dançam na solidão da noite. Francesa, cheinha de barcos, parece um cartão postal. Macurani, que beleza, não existe outro igual. Parananema me leva a um tempo que já se foi. Juntamente com o redondo, com suas águas amarolar. Recordo-me da realeza que nunca mais vai voltar. Lá distante o Aninga, tranquilo, misterioso, com os carcarás a nadar, abraçados ao rio-mar. Todos começam a dançar. Dançam como todos na ilha, o 2 pra lá e o 2 pra cá. É um espetáculo formoso assistir os lagos dançando com garantido e caprichoso. Peraí, rapidinho, só uma foto. Pra revista Correio no Brasil. Dá um sorriso aí, cara, tá tão. A primeira notícia que se tem na história da figura de um boi, de um arcabouço coberto de madeira e que corria atrás dos reis é justamente na Europa, nas tourinhas de Portugal e Espanha. E a origem atual do nosso boi, ela vem de uma variante do monólogo do vaqueiro escrito por Gil Vicente em 1502. A pecinha de teatro que ele escreveu, ela se populariza e com a própria expansão marítima, ela chega até nós. Então, o folguedo do boi-bumbá, ou bumba meu boi, ou boi de matraca, ou boi do norte, como é chamado, ele é o folguedo mais comum do Brasil e ele existe em todas as regiões do Brasil. Mas a primeira citação histórica que se tem, ela acontece em Recife, num jornal chamado O Carapuceiro. Esse nosso boi-bumbá de Parintins, ele tem suas raízes no Nordeste, a gente sabe, né? Nessa época, começo do século passado, na primeira década, vieram muitos nordestinos para cá, principalmente cearenses e maranhenses. Ao mesmo tempo que eles fugiam da seca, lá das grandes secas, eles vinham atraídos pela borracha. A borracha estava no seu apogeu, né? E nessa época eles trouxeram os seus folguedos, as suas brincadeiras. Esses santos juninos, Santo Antônio, São João, eles são muito falados, muito dançados lá, e trouxeram isso para cá. E naquele saudosismo, né, começaram a brincar de boi aqui. Porque a cultura do Amazonas é uma cultura, ela é indígena e nordestina. Então, se você for observar em vários municípios, quase em todos os municípios do Amazonas, falando do Amazonas e também do Pará, tem bois. A história acontece numa fazenda, os desempregados da fazenda, que é a Catirina e o pai Francisco, a Catirina engravida e deseja, o desejo é simples, uma festa gigantesca que partiu de um desejo de uma mulher grávida. E ela desejou comer a língua do boi, só que não era de um boi qualquer. Ela queria a língua do boi preferido do amo, e aí o pai Francisco, para satisfazer, senão seu filho não nasceria, vai lá e mata o boi. Entrega para Catirina.
O dono da fazenda, ele quer o boi dele de volta, não interessa de que forma. E aí, na Amazônia, se chama o pajé, e o pajé ressuscita o boi. Só que o boi é aí que está todo o coração da festa. O boi não ressuscita mais de carne e osso. Ele ressuscita como um boi de pano para ser o que é hoje, para ser eterno. Isso tem um lado religioso, né? Esse aspecto da ressurreição. Porque o objetivo desse alto do boi era de fazer a conversão dos escravos e dos índios. Para o índio, o nativo daqui, o boi não tinha significado nenhum, nem conheciam. Mas para o africano que veio, tinha um significado. O boi era uma coisa muito importante, muito ligado à alimentação, ligado à cultura deles e até ligado à parte religiosa também. E colou muito bem, isso ajudou muito, né? Muito embora tivessem aquela parte da barulheira, que quebrava a ordem pública, então incomodava muita gente. E tinha inclusive padres que não gostavam lá em Recife, em Olinda, não gostavam. E para cá esse alto, ele perdeu um pouco o sentido, porque ficou na história, né, na memória, que não se pode perder a origem. Mas o peso da Amazônia foi tão grande, tão tudo assim exagerado, né? E muita coisa nova, mito novo, tribos novas, a floresta imensa, animais imensos, e acabou como que dominando esse lado do alto. Ele permanece, mas ficou diminuído. Então, na verdade, assim, por detrás da brincadeira, há essa questão, há essa coisa da morte e ressurreição do boi, quer dizer, é a história da sociedade, quer dizer, você passa o ano, você passa as dificuldades, mas você ressuscita, você vem para brincar. Então, muitas toadas, né? Fala, esse ano eu voltei para brincar, né? Eu estou aqui de novo, né? Quer dizer o quê? Porque você passou por mais um ano da sua vida e você está aqui de novo para brincar, para viver. Então, essa coisa da morte, da dificuldade, da ressurreição, permanece. Eles vão dar mais importância ao índio. Aí vai a grande transformação, que o índio vai crescer.
isso, ele disse: pegue meu evangelho, e ungido, em nome de Jesus. Tem a grande disputa aí, Caprichoso, o contrário, a gente não fala o nome, né? É o contrário de quem chegou primeiro, essa coisa que o importante é que seja folclore, não é história. Então é bom que seja meio desacertado mesmo, meio desencontrado, né? Para ter o que se falar. Boi caprichoso, né, existia em Parintins, né, pelos relatos que nós temos até agora, desde 1913, né? Mas não só o boi caprichoso, né? Outros bois. Boi garantido, boi campineiro. Campineiro é o boi mais antigo de Parintins. Né? Ele é mais velho do que caprichoso e garantido. O seu criador, ele era pecuarista, um pequeno pecuarista, e essa área aqui tinha uma campina aí, né? Onde o gado dele malhava. Então, através da campina, foi que surgiu o boi campineiro. Na década de 1910, né? O campineiro é dessa época, né? Então, o que acontece? Parou um tempo de colocar o boi campineiro e ele foi cedendo para um, foi cedendo para outro, até que chegou a uma época que o campineiro chegou a disputar o Festival Folclórico Parintinense, né, que foi em 82. O caprichoso não pôde se apresentar por motivos particulares. O campineiro se apresentou, enfrentou o garantido, né? Lindolfo Monteverde foi esse grande poeta, versador, cancioneiro, uma pessoa que idealizou, que sonhou em ter um boi, criou esse boi e hoje é o boi garantido, que está aqui no festival, que é apresentado para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. Como criança, ele criou esse boi, a brincadeira que surgiu com criança, vendo alguns tios e parentes brincarem o boi em situações que era brincadeira só de adulto, né, e criança não participava, mas ele já desde pequeno fazia essa necessidade de brincar esse boi e gostava desde pequeno. Em 1913, né, ele começou essa brincadeira. Essa data ela não é assim uma data, assim, um marco, mas desde 1913, porque Lindolfo já vinha brincando desde pequeno, né? De 1913, o Lindolfo estava com 11 anos, porque Lindolfo é de 1902, né? Então, em 1913, Lindolfo estava com 11 anos. Mestre Lindolfo Monteverde, como chamamos outro, era uma criança que nasceu numa comunidade chamada Aninga. Quando a mãe trouxe ele para a cidade, que é onde a Baixa do São José, a famosa cantada e decantada Baixa do São José, também conhecida Baixa da Xanda, porque ali morava a mãe do seu Lindolfo Monteverde, que era a dona Alexandrina, ou a dona Xanda. Trouxe o Lindolfo ainda criança e ele disse que viria só se ela fizesse um boizinho. É que nenhum adulto funda boi nenhum. Geralmente é a criança que quer e o pai ou a mãe ou um padrinho ou alguém banca. Foi assim que nasceram os bois de Parintins. Caprichoso, 13 Parintins. Nós estávamos num período em que a borracha, embora tivesse chegado no apogeu, ela já estava em declínio. E os irmãos Cides, que fundaram o Boi Bumbá Caprichoso, vieram de Crato do Ceará para tentar uma vida através da borracha. E os amigos deram total apoio, então Caprichoso nasceu em 20 de outubro de 1913. Uma vez a dona Antônia Monteverde, que era esposa do mestre Lindolfo, criador do Garantido, me contou uma história que eu vou relatar para vocês. Ela disse que essa rivalidade, na realidade, ela aconteceu por causa de uma cuia de mingau quente. E eu fiquei curioso para saber dessa história. Inclusive, eu gravei uma fita cassete com 1 hora que eu tenho gravado até hoje. Essa fita ela vai ser transcrita da forma que a entrevista foi feita em 88, quando a dona Antônia ainda era viva. E ela diz o seguinte, que o seu Lindolfo se dava bem com o seu Luiz Gonzaga do Caprichoso. Um visitava o outro, porque o seu Lindolfo nunca gostou de briga na rua. Quando eles foram visitar, eles faziam o que? Caxiri, tarubá, eles faziam tacacá, beiju e davam aquilo que se tinha na época para tratar bem o outro boi. Acontece que um brincante, ele tomou caxiri demais. Caxiri é uma bebida fermentada de mandioca.
E aí, ele teve um atrito com outro brincante do Garantido e jogou uma cuia de mingau no rapaz. O rapaz desviou e a cuia quase bate no rosto, deu no peito do mestre Lindolfo Monteverde. E aí a turma do Garantido, ofendida, começou um pé de briga que até hoje ninguém conseguiu terminar. E é justamente essa uma das histórias das origens da rivalidade do boi de Parintins. Nesse caso é diferente. O regulamento ele prevê especificamente no parágrafo 1º do artigo 18, que diz: se houver omissão ou rasura no lançamento da nota numérica ou por extenso, e estes divergirem entre si, será aproveitado o lançamento que não contiver rasura. Cunhaporanga, Caprichoso. Garantido, 9.9. Pajé, Caprichoso, 9.8. Garantido, 10. Coreografia, Caprichoso, 10. Garantido, 9.2. Organização do conjunto folclórico, Caprichoso, 10. Grita aí, pergunta da galera do Garantido. Brigavam muito, Caprichoso foi queimado. Caprichoso no encontro foi pego pelo delegado e foi levado para a delegacia, foi preso e foi queimado. Eram lanças voando, usava-se aqueles ferros para o reco-reco, né? Era com aquilo que uns veriam os outros. Quando eu cheguei aqui, não tinha casa para alugar também. A gente tinha um conterrâneo, tinha não, ainda tem, tá velhinho numa cadeira de rodas, seu Bringel. Aí ele era delegado. Aí ele se deu com a gente, nós chegamos, nem tinha para onde ir, fiquemos, né, no cais ali, embaixo que tinha onde as pessoas que chegam ficar, né, nós ficamos lá. A finada Gimica, a mulher dele, que já morreu, disse: olha, Bringel, o que pode fazer com essas pessoas, teus conterrâneos, é arrumar uma cela da delegacia para vocês botar lá enquanto arranje, né? Nós não podíamos ficar na rua. Quando eu cheguei, que entrei, tinha muito preso, né? Muito preso furado, cabeça quebrada, né? E eu não sabia o que significava aquilo. Eles me pediam água, eu dava. Quando foi um dia, um domingo, muita gente visitando eles, né? Aí eu me dei, foi quando eu conheci o finado Lindolfo, que era o dono do Garantido. Aí eu perguntei: meu senhor, o que significa esse povo aí? Ele disse: minha senhora, é resquício de boi. Eu digo: boi? É o festival, o nosso festival aqui se resulta disso. Eu digo: mas por quê? Ele diz: porque os dois bois não podem se encontrar. Existe uma rivalidade Caprichoso e Garantido. Até mesmo nós podemos perguntar por que os outros bois não permaneceram. Talvez nós não tenhamos uma resposta, né? Mas talvez uma das respostas é essa, que a rivalidade era entre os dois. Não era a rivalidade com outro boi, o boi campineiro. Campineiro, ele não tem contrário. Campineiro é um boi de paz, é um boi que tem realmente os dois bois Garantido e Caprichoso, mas ele se dá bem com todos os dois, né? Então não existe essa aqui de contrário. Então são vários elementos que vão alimentar essa rivalidade, né? A gente vai perceber isso nas toadas de desafios, né? São riquíssimas toadas de desafios, né? Quer dizer, né, denegrindo a imagem do outro, e aí haver a resposta, qualquer coisa, né, do ponto de vista até da honra, da moral e da luta,
também corporal de você ser superior, querer ser superior. Judas traiu Jesus Cristo, Dalila traiu Sansão, o levantador do contrário traiu seu coração. Foi o primeiro traíra comprado à prestação. Judas foi bem mais decente quando se arrependeu. O levantador do contrário, acho que endoideceu, vive cuspindo no prato que um dia ele comeu. O amo que arrota as beiras, põe sua galera assustada, seus versos são só besteira, que rimam nada com nada. Atacando o amo do contrário. Fala de mim, do Davi, de um jeito assim tão sentido, que só agora eu percebi, é amor não correspondido. Só agora que eu descobri, é amor não correspondido. A rivalidade, ela é importante, a competição, né? Nas dinâmicas, né, dos grupos sociais. Então a gente vai perceber entre Caprichoso e Garantido vários motivos para serem rivais. Nós podemos dizer que famílias rivais poderiam usar o boi caprichoso e o boi garantido para, quer dizer, ou a família fazendeiro contra outra família de fazendeiro, ou família comerciante contra os fazendeiros. Então, quer dizer, também interferiu no boi, né? Ou lutas políticas, né? Famílias de posições políticas diferentes usavam o boi. Então, quer dizer, a rivalidade da sociedade, ela vai para ali. Israel Paulaim, ele foi apresentador do Boi Garantido. Segunda noite, Israel. Segunda noite. Deixa eu falar um pouquinho do Israel Paulaim, do Júnior, que são meus filhos. Lógico que não foi programado. Olha, você vai ser do Garantido, você vai ser do Caprichoso. Eu sou caprichoso, eu, minha mulher, toda a minha família. E o Israel, desde garoto, simpatizou com a cor vermelha. E meus vizinhos, para encher o saco, cantavam para o Israel, atuar do Garantido e tal. E eu me descuidei quando eu dei, o cara estava no Garantido. Aí isso aqui era bobagem, o cara tinha 6 anos. Aí quando eu dizia que era caprichoso, quando eu virava de costas, eu dizia que era Garantido, chamava a mãe só Garantido. E o meu pai vai ficar zangado comigo, porque... Aí eu chamei para uma conversa, que ele não lembra, eu lembro. E aí eu comecei com e aí, como é que é? Vai ser... Olha, o Garantido boi bacana, o caprichoso é do teu pai, da tua mãe, sabe disso. Não precisa você falar, não. Só faz balançar a cabeça assim ou não, assim ou assim. Você gosta do Garantido aí? Você gosta do caprichoso? O cara ficou parado. Então tá legal. Então tá, aí fiquei, tá bom. Tá, sabe? Porra, cara, e agora para enfrentar a turma do caprichoso, eu da nata do boi, o cara fanático pelo boi. Dessa história toda que meu pai contou agora, o que fica para mim no meu coração e que eu vou estender tudo isso para os meus filhos, estou estendendo já para os meus filhos, para a minha família, é o amor, né, a compreensão e, acima de tudo, poder permitir que democraticamente você possa escolher o lado que você queira torcer, do seu boi, do seu time de futebol, das suas preferências, em relação a qualquer tipo de preferência. Aí souberam, né? Foram sabendo, tal. Porra, o Carlos Paulaim perde o filho dele, é sacanagem, porra. Contra o nosso boi, esse cara tá conspirando contra a gente. Pô, mas aí foi. Aí eu fiz uma atuadinha. Essa atuada, ela me integrou e me entregou de vez mesmo para o Boi Garantido, que foi feito em 87, por sinal. E a atuada chama Sangue Novo. Tem sangue novo, de novo no Boi Garantido. Ele é pequenininho, da minha vida é o sentido. Já nasceu encarnado, despertando a emoção. Levaste meu filho amado pra brincar o São João. Tiraste meu filho amado, parte do meu coração. Aí foi a... Tô choradinha aqui.
Aí veio o Júnior Paulaim, que foi, também começou com 8 anos, como o Israel também começou, né? Começava com 8 anos a apresentar o boi, a fazer programa de rádio, né? E tudo mais. Aí o Júnior também diz, olha, o antídoto aí para o Israel é o Júnior, que é um cara talentoso e tal, garoto talentoso. E o Júnior veio também, apresentou o boi. Pelo fato de eu e Israel sermos apresentadores, o Israel em 2002 se tornou apresentador do Garantido, em 2002. Então eu tive 2002, 2003, 2004 para me preparar psicologicamente e a família inteira, por sinal, para enfrentá-lo. Não a nível de arena, porque talento cada um tem o seu, boi cada um tem o seu, garra cada um tem a sua, mas a preparação toda desses 3 anos aí foi para a apuração. Eu sou a ovelha vermelha, vamos dizer assim, da nossa nação vermelha e branca dentro de casa. Mas de antemão também eu faço questão de aqui agradecer meu pai, a minha família toda, minha mãe, enfim, porque eles nunca me pressionaram a nada. Eu sou torcedor apaixonado pelo Boi Garantido desde quando nasci. Todo ano é um confronto, né? Uma briga muito bonita desde a arena, né? Mas aí sempre me perguntam, acho que vai me perguntar isso, e aí como é que fica em casa? Em casa ninguém toca em boi lá, os caras um respeita o outro, da boa, mas são adversários. As derrotas dentro do boi são muito doloridas, e principalmente para quem tem o microfone na mão. São doloridas demais, mais ainda para minha família, né? Meu pai sofre muito, porque a minha mãe também, porque a minha disputa com meu irmão, entendeu? E esse ano talvez eu não estivesse mais no boi, entendeu? Foi muito difícil esse ano, porque eu não queria mais. Meu pai também não. Minha mãe também não. Mas eu dei uma mergulhada, fui ao curral, analisei melhor e achei que seria melhor continuar a carreira. Esse ano serei o melhor apresentador. Porque nasci para isso. Porque me criei no palco do Caprichoso. Porque sou caprichoso até morrer e vou dar o sangue por essa galera! No lado de lá, no lado de lá, meu irmãozinho vai ter que esperar esse ano. Lá em Amundá eu te ajudo, Israel. Em Parintins, vai ser porrada! Atenção, galera! Baixa pra cima. O Tilpanga e tem número 9, Tatiane Barros, linda guerreira, Na verdade, minha mãe, ela é garantido, minha família é garantido. E claro que sempre tem um que vai pro outro lado. Meu pai, na época, pelo pai dele, por ele ser do contrário, ele era do contrário também. Mas hoje ele já se diz garantido, torce porque não só eu, como a minha irmã é item hoje, é porta-estandarte, então ele tem aquela coisa assim do coração, de emoção, então ele torce por nós e pelo garantido, né? Hoje ele já se declara garantido, ele vibra na hora do resultado, ele fala, não, isso tá bom, isso aqui não tá, então ele é muito radical nessa parte. Mas graças a Deus hoje ele já se diz vermelho, ele já torce pelo garantido e eu acho que o amor falou mais alto, né? Aquela paixão de pai, paixão de ter ali a gente, de acolher e ver assim, não, minhas filhas estão lá, então eu vou pra lá e eu sou agora garantido. Aí surgiu a Yara Mãe d'Água aí. Para aquela época, isso aí foi um estrondo. Pegou? 77. Punhos aprisionados com cipó de ratão,
nas correntezas foi lançada pelo clã e ao luar se transformou. Iara, mãe d'água, Iara, mãe d'água, mãe do Porto Itaboiúna, a rainha dos encantes. Iara, mãe d'água, Iara, mãe d'água, mãe do Porto Itaboiúna, a rainha dos encantes. À noite o calafrio é de arrepio. Traz nas pedras de um remanso sombrio a Índia cabocla. Antes, na década de 40, 50, até metade da década de 60, os bois brincavam somente nas ruas. Não tinha um local determinado para a disputa. Não havia festival folclórico de Parintins ainda. Os bois eram menores, não tinham essa riqueza ainda, mas já começou aquela rivalidade. A cidade ficava dividida, né? Até hoje é dividida, a catedral é a divisória. No lado de cima, garantido, do lado de baixo, caprichoso. Antes dos bois não se mexiam, era de madeira, claro que não tinha como vergar, né? Tinham matadores aqui, né? E aí ele pegava a cabeça mesmo do boi e colocava na haste da feitura, com cipó, com capim. Boi simples, não tinha dinheiro para fazer um boi como o espetáculo de hoje, feito de papelão. Cabeça era cabeça de boi mesmo, com o chifre, dissecado por formigas. Ficava lá dias e dias até que ela ficasse limpinha para ser trabalhada. Era um boi pesado, muito pesado e mal feito. Eu fazia fogueira na frente da minha casa, aí o caprichoso vinha dançar, vinha brincar, eu assava milho, cozinhava milho para eles comer, não tinha negócio de bebida, não tinha esse negócio nada, era brincadeira, para animar a comunidade. Você era caprichoso, fogueira. O caprichoso vem dançar aqui. Aí eu ia lá, olha, Luiz, vamos dançar na casa de fulano, vamos brincar na casa de fulana que é caprichoso, vamos dançar, cada qual chamava para suas casas para brincar, no terreiro. Naquele tempo, como em todas as cidades aqui, tem o boi-bumbá, que era só palminha, né? O tambor, palminha, e umas pessoas de índio andavam nas ruas. E aí passou um processo e tal, os bois brigavam e houve necessidade, né? A Igreja Católica, com certeza, né? Vendo essa, às vezes, uma questão de violência, às vezes aí a gente cabeça quebrada, braço, tá? E aí era uma violência. Mingau quente, água. Então tinha essas questões aí. Então, com o passar do tempo, a Igreja Católica olhou para um lado, vamos acabar com isso, chegar à paz e tal, que, né? Aí com certeza houve já foi concentrado para as quadras, os bois não se encontravam mais na rua. Desde 55 começa uma missão que até hoje, que é a missão do PIME, é um instituto religioso da Itália, que escolhe Parintins para ser a sede. A igreja vem com um projeto de criar uma diocese, então vem puxar Parintins para o desenvolvimento, né, com hospitais, colégio de segundo grau, rádio, fábrica, olaria para construir casas, entendeu? E criaram um festival, o Festival Folclórico, né, entre os grupos folclóricos da cidade, quadrilhas, né? E aí lembraram dos bois. Os bois que eram, digamos assim, brincadeira de vaqueiros, de lavradores, de pescadores, bêbados, que se degladiavam na rua. A mulher não podia dançar, era só brincadeira de homem. Aí convidam, com essa intenção de civilizatória, com essa coisa assim, vamos, né? Vamos ver que eles se apresentam e vão brigar. Então houve essa, né? Porque a igreja era responsável desses festivais. Alguns jovens do movimento JAC, Juventude Alegre Católica, resolveram
iniciar essa disputa, esse festival folclórico. Foi assim que foi em 66 o primeiro festival folclórico com disputa entre Garantido e Caprichoso. Aí foi o achado, foi o acaso e ao mesmo tempo intencionalidade, foi a fortuna de Parintins, foi a mina que estava escondida e que ninguém sabia, porque o que aconteceu é que essa rivalidade se transforma numa rivalidade artística. Você entendeu a revolução que houve? Houve uma revolução filosófica, né? Do mito a gente passa para a filosofia, para o pensamento, para a arte. Começou a gente se interessar daqui, começou a gente se interessar acolá, né? Aí começou a se juntar tanto do Caprichoso como do Garantido. No tempo que nós entramos no boi, não tinha governo, não tinha patrocínio, era a nossa família que bancava o Garantido, nossa firma, uma empresa, um comércio. E o Garantido cresceu, né? Com o nosso apoio financeiro. O Caprichoso foi ficando para trás e outras famílias do Caprichoso, vendo que o Caprichoso está ficando muito para trás, resolveram investir. A família Faria, eles que deram um grande estalo, né, para que o boi surgisse, se reinventasse e crescesse, sabe? E fez com que o crescimento do boi fosse acelerado. O meu tio, Emmanuel Faria, o Badu, ele foi padrinho por muitos anos, incentivador. O tio Osmar também, na matança do boi, que acontecia todo dia 17 de julho, após o encerramento da festa da padroeira de Parintins, Nossa Senhora do Carmo, acontecia a matança do Garantido, onde os brincantes saíam às ruas novamente e se apresentavam numa quadra. E no dia seguinte, 18, acontecia a matança. Eles matavam 6, 7 bois para distribuir, para fazer uma festa com todos os brincantes, né? A torcida também era convidada. O meu pai também foi um grande incentivador, colaborador do boi, né? E na época que não tinha, inclusive, grana, receita, meu pai abria o cofre da JP, que é a nossa loja em Parintins, para bancar, para patrocinar o Garantido, com a ajuda de outras famílias que também colaboravam, contribuíam para a saída do Garantido. Então, a gente continua participando e faz questão de participar, né? Porque, afinal de contas, eu acho que o boi é isso, ele tem essa característica cultural, essa coisa da tradição, e isso precisa ser mantido, né? E como a gente faz parte dessa história, a gente faz questão de estar aqui e estar presente. O prefeito disse, epa, o negócio está crescendo, vamos oficializar, vamos gerenciar isso. Prefeito primeiro, aí o prefeito começa também porque vai entrar dinheiro público. Não vai entrar mais dinheiro só do padrinho. E para entrar dinheiro público, tem que criar uma associação.
E aí nasce a Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso, Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido. O boi começou a evoluir. Não tinha Cunhamporanga. Cunhamporanga representa a mulher mais bonita da tribo, né? A guerreira, a índia mais bela da aldeia. E é um sonho de toda menina de Parintins, né? E não podia ser diferente comigo. Aqui no Amazonas, nós não temos cultura de modelo, de miss, de atriz. Então, um ícone de beleza é o item do boi. É um bailado gostoso, é do povo, é do tronco Tupi-Guarani, é dos Tupinambá, é dos Parintintim, ou é da ilha Tupinambarana. É mestiço, é o batuca, sotaque, é mistura do povo. É um sorriso, improviso, sem medo, é o antigo e o novo povo. É o sacode do norte que não escolhe, e com o pobre qualquer um aprende. O item tem a obrigação não só de ser bonito, mas tem toda uma responsabilidade social diante das crianças, porque isso é verdade. Eu tive ícones que foram os itens que me antecederam, então qualquer conduta delas para mim era o certo. Então nós somos orientadas justamente a isso. As crianças nos têm como modelo e daqui a pouco eu vou ser substituída por uma delas. Então essa é a nossa cultura, a gente preserva. Porque seria muito interessante você pegar um modelo que faz sucesso em determinado país, mas a magia de ser parintinense, aquela coisa de você trazer desde pequena é que traz a emoção que é vista na arena. Aquela coisa de você cantar, de você vibrar, não é uma coisa que você consegue do dia para a noite. Tinha a Miss. A minha filha era Miss do Caprichoso. Inclusive, Miss a gente trazia de fora. O Garantido chegou a trazer Miss Amazonas, Miss Pará, Miss Bahia. Não tínhamos, por exemplo, Sinhazinha da Fazenda. Era a rainha da fazenda. Sinhazinha é o item 7, é a filha do amo do boi. Né? E eu participo do momento do alto do boi, que aparece quando surge o amo, que recepciona a Sinhazinha, e o boi garantido, que aparece junto com a Catirina, com o pai Francisco e com o Gazumbá. Né? É o momento principal do boi, porque, afinal de contas, a festa toda ela gira em torno da figura dos bois. Eu sou tripa do caprichoso. Tripa do caprichoso é aquela pessoa que dança embaixo do boi, né? Ele é o fundamental do festival, porque ele que carrega o coração. Entendeu? Ele que carrega o boi. Eu sou praticamente a alma do boi que faz os movimentos, faz ele se movimentar. O boi é o dono da festa, né? Por isso que eu digo que eu sou o principal por causa que eu represento uma nação vermelha e branca dentro da arena. O levantador de toadas é o cara que... Ele é o fio condutor da festa. É o cara que canta 3 horas sem parar, né? Que dá vida nas toadas, que canta as toadas, né, que são apresentadas no bumbódromo e nos ensaios. Item de número 2. E nós fomos agregando algumas figuras com o tempo. E hoje o boi de Parintins, que é o boi da Amazônia, ele tem uma característica indígena muito forte. Nós temos, por exemplo, como branco,
o dono da fazenda. Nós temos como negro, que isso veio na própria formação do povo brasileiro. A Catirina e o pai Francisco, que eram os empregados da fazenda. O branco também, a sinhazinha. Aí nós vamos para o índio, que tem a figura do pajé, que ressuscita o boi, da cunhamporanga, da rainha do folclore, das tribos indígenas e também concorrendo às lendas, os mitos e os grandes rituais. O espetáculo vai se tornar proeminentemente indígena. Aí você vai me perguntar por quê? Eu perguntei para um artista. Ele me disse, mas não chama a gente de índio? Nós do Amazonas não somos índios? Nada do que a gente apresentar aquilo que nós somos. Então, há um processo cultural interessantíssimo. Não é que a gente vai se tornar Saterê, Yanomami. Não se trata disso. Se trata de voltar à nossa ancestralidade. Se vocês perguntarem pra gente qual é a nossa ancestralidade indígena, os mitos, as lendas, da onde vem? Da onde vieram? Dos índios. A arte plumária do boi, da onde vem? É do índio. Essa relação com a natureza que a gente canta, esse amor pela natureza, de onde vem? Vem do índio. Então, assim, a gente não tem vergonha de ser índio. O pajé, por exemplo, o boi caprichoso, garantido, eles recuperam essa figura que era considerada marginal, porque pelos médicos ele não cura. Pelos padres, não, ele não tem relação com o divino. Ele tem. O pajé, ela é a principal figura dentro de um ritual que é mostrado na Arena do Bumbódromo, né? Então, ele tem todo um estudo sobre um ritual indígena. O pajé, ele representa o ser que tem o poder entre o natural e o sobrenatural, o poder entre o céu e a terra. Conversa com os espíritos, conversa com as plantas, e ele é um grande senhor, é um grande responsável de bem para sua tribo e de um grande espetáculo dentro do Bumbódromo, dos grandes rituais. Os deuses descerão em busca das almas prometidas da canção Visão. E o Icatiran, gigante das águas, na busca faminta no instinto do ataque letal. O grande xamã, o Senhor Larai, olha nos olhos da fera e enfrenta a garganta voraz. Eu sou o Canipairô, o grande pajé, não temo a morte, o sangue que corre em minhas veias era o eterno. Ousas me desafiar, sou Deus canibal, eu sou tua morte, eu quero tua alma, tenho fome, sou imortal. Vou devorá-lo. De tribalesco, canibalesco, desespero. Teu sangue toca de desejo, eu vou devorá-lo. Do canibalismo, do desatino, é o meu destino. Sou devorador.
lá, vamos lá! Vai! 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 Aê! Pra lá, pra frente! Pra frente! Eu morava no Rio de Janeiro. Aí eu ia ver a concentração daquelas escolas. Então eu via aquelas escolas lá, naquele tempo era na Presidente Vargas, parece, não era na Sapucaí, não. Aí eu via, eu achava, poxa, isso aqui eu faço melhor. Eu lá no Rio, né, mas ninguém me conhecia. Aí eu vou para Parintins, lá não tem festival. Aliás, lá não tem escola de samba, mas tem um festival. Então eu vou começar a dar uma enxertada nessas coisas que eu vi por aqui, que eu posso fazer melhor. Aí eu comecei, aí foi figura engraçada, alegoria, né, lenda, ritual, essas coisas todas que tem hoje. Aí eu fui começando a introduzir no boi. Lentamente, naquele tempo eram pequenas coisas. É muito importante essa relação com o Carnaval do Rio de Janeiro. Primeiro, é que houve aqui a primeira universidade, pelo projeto Rondon, veio uma universidade do Rio de Janeiro. Então isso já é importante. Eles criam a primeira elite intelectual mais organizada. Isso em justamente em 1960, nesse período aí, na década de 60. Segundo, o Jair Mendes, que foi o primeiro artista daqui, artesão daqui, que vai para o Rio, isso também nessa década. E Jair Mendes é um grande nome porque ele vai no Rio, aprende as técnicas do Rio, aprende as coisas do carnaval e ele volta e diz assim, pô, mas nós não temos carnaval aqui, nós temos boi. Então, pô, o que fazem no Rio, eu vou trazer aqui. Então, ele que vai trazer, vai começar a ver nos nossos elementos a cobra grande, nos nossos elementos culturais, das mitos, nas nossas lendas indígenas de caboclos, vai transformar isso em arte, vai transformar isso em arte plástica. O Rio, o Carnaval do Rio é a cultura brasileira popular. Nós não podemos não ser filho dessa cultura. Então, Parintins olha para o Rio. Então, a gente vai perceber uma influência, por exemplo, itens é Rio, né? Formas de apresentação é Rio, diversas influências. Sempre eu falo que houve essa troca de conhecimento, Parintins e Rio de Janeiro, esse trozamento cultural. Daqui nós levamos a parte mecânica, a parte de movimento, né? Que o carnaval no Rio era meio estático, né? As alegorias. E houve essa troca. Nós levamos isso, mas em compensação nós trouxemos materiais novos, né? Que no Rio cada ano surge, né? E, claro, nós adaptamos no nosso festival. Ninguém copiou uma coisa toda, né? Mas sim, teve essa troca para você adaptar. Nós adaptamos o nosso festival lá e o carnaval adaptamos em Paraty, sem fugir das regras do boi, entendeu? Hoje em dia, o que é o folclore? Tá deturpado, né? Mas é isso que fez ficar bonito. Foi essa deturpação. Antigamente, quando eu estava no Garantido, o pessoal do Caprichoso achava que isso é carnaval, isso não é boi, isso aqui. Mas eles vieram chegando. E hoje está essa fama incrível, né? De Parintins, é o Festival Folclore de Parintins. No começo da década de 80, ainda não era essa dimensão toda, não tinha essas alegorias, entendeu? Aliás, que é ali que despertou a veia artística daquele povo ali. De movimentos, tem grandes pintores de Parintins, grandes artistas plásticos, né? O Carnaval do Brasil ele é revestido de parintinense. São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, tudo de Parintins. Hoje, esse ano, por exemplo, nós estamos com 80 artistas no Carnaval do Rio de Janeiro. Quer dizer, uma leva muito grande de artistas. Nesse processo todo, né, de festival, eu falei que a prefeitura, né, vai ajudar e depois o Estado. E Amazonino Mendes, o governador, constrói o Bumbódromo, né? Quer dizer, ele, muito criticado na época, achava que não era necessário. E ele disse não. Ele viu, ele foi um visionário, realmente. Porque antes era um tablado de madeira, né? No mesmo local era um tablado de madeira feito pela prefeitura.
Então, assim, essa eu acho que é importante, porque aí há uma projeção muito maior, né? Porque também uma elaboração artística muito maior, muito mais complexa e mais rica. Vou desfilando na cidade, o meu boi é da mocidade, meu boi bonito de verdade. Alô, morena, vem. Eu vou fazer 82 anos. E minha paixão pelo Caprichoso é fora, eu sinto muito a dizer. É Deus no céu, Caprichoso na terra. Os meus filhos e depois do Caprichoso. Eu adoro o Caprichoso, eu amo. É uma paixão que vem aqui de dentro. A minha história dentro do boi, ela começa, eu ainda muito criança, em torno de 7, 8 anos, eu adoeci e eu fui praticamente desenganado. E aí eu fui para casa, passei quase 40 dias no hospital e fui para casa. E o meu pai, para me agradar, ele me chama e diz assim: Tony, escolhe um presente, o que você quer ganhar de presente? Naquela época, eu disse, eu quero que o garantido brinque na porta de casa. Papai arranjou dinheiro, naquela época se comprava a língua do boi. Comprou a língua do boi. Eu lembro, chegou, arrepiei agora. Eu lembro que o papai acendeu uma grande fogueira na frente de casa, naquele tempo não tinha asfalto, não tinha cimento. No dia de São João, comprou a língua do boi e o garantido foi brincar na nossa casa pela primeira vez. Eu acho que é aí, nesse momento, é que nasce não só a minha paixão pelo boi bumbá garantido, mas de todos os meus irmãos, da minha família. E essa é uma historinha que aconteceu comigo e que se transformou, acho, num amor eterno. Acho não, desculpa, tenho certeza, num amor eterno pelo boi bumbá garantido. Essa emoção de gostar de um boi, de gostar do Caprichoso, ou então gostar de garantido, é muito mágico. Ela não reúne só o boi em si. Uma toada mexe contigo, uma fantasia mexe contigo, um ritual mexe contigo. Então tu vai reunindo todas essas paixões, todos esses amores. Então tudo isso vai se agrupando dentro desse amor, dessa paixão que se chama boi bumbá. O torcedor do garantido, ele é um torcedor apaixonado. Não querendo julgar os torcedores do contrário, mas você sente que as pessoas do garantido amam o garantido, estão ali porque querem estar, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, todo mundo está ali e isso contagia você. Você está ali, faz parte daquela energia, daquela emoção. É um fato folclórico, social, cultural, enxertado de N histórias. O boi, não, hoje para nós, não é o boi bumbá. É um boi espetáculo, é um boi show, onde tu coloca dentro a cultura amazonense. E é essa cultura que te leva a essa sensibilidade interior que exterioriza através da lágrima e do teu semblante fixo naquilo que tu não sabe explicar depois o que é aquilo. É o boi que me fez sonhar, que me fez correr atrás de um sonho realizado, que foi ter representado esse tempo todo esse item dentro da arena do Bumbódromo, né, concorrendo no item Pajé. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, né, que eu venci na vida através da minha dança, através da minha desenvoltura, através do meu amor pelo garantido. Esse amor, aonde está? É que tu, digamos assim, se vê nessa história. Vê a história da tua família. Tu vê as lendas que contavam para ti. Quando tu vê uma lenda que contavam para ti, que era quando tu era criança, tu vê essa lenda ser de uma forma espetáculo, tu vê de uma forma grande, artística, não tem como não chorar. Porque tu vê a tua vida ali representada. Entendeu? Ano passado eu li num jornal que o boi caprichoso passou e a mãe de um artista que estava fora do boi, que estava sofrendo, ela pega no boi e fala pro boi. Se ela fala é porque o boi estava escutando. Boi caprichoso, vê a situação do meu filho. Tu é o boi da minha vida, boi do meu coração, mas meu filho está precisando, etc, etc. Aí conta, sabe?
Eu disse, gente, como é possível uma coisa dessa? O boi é uma entidade. Entendeu? Porque nós acreditamos que seja. Ele nos representa. Né? Ele nos representa a nossa vida, nossos pais. Uns já se foram, né? Então tem um lado muito forte. Esse boi te acompanha nos momentos alegres, momentos tristes. Esse boi é um dos principais responsáveis do nosso desenvolvimento social e que dá pão para muita gente. Então tudo isso mexe com a gente, né? Tudo isso se chama amor. Esse amor aqui começou quando eu comecei a pegar esse bicho. Eu não era muito fanático, eu só apenas trabalhava, né? Depois que surgiu essa oportunidade, até tatuagem. Isso aqui não sai mais daqui, tá entendendo? E isso aqui que não faz eu ir para outro boi. Até por causa que eu não vou ter cara de chegar em casa, até porque eu moro quase ao lado do curral. Nasci praticamente dentro do curral do Garantido. Tudo que eu tenho praticamente, que a minha família tem, ele que me deu. Eu me apaixonei não só pelo boi de pano, pelos artistas, pelas pessoas. Eu ouvi o quanto as pessoas fazem aquilo de amor, de coração, e o quanto aquela essência de boi faz parte de todo mundo. É muito mais do que um espetáculo. Isso move Parintins, pais de família, mães de família. Então é o que a gente tem de mais bonito e glorioso. O ontem era pele na pele, pé no chão. Era o homem idoso, criança, todo mundo participava junto. Hoje ele passa nas portas, faz um carinho com o seu povo, as lágrimas rolam, o beijo que se dá, olha, eu me emociono nesse momento. Fugiu da realidade. O grande lance desse boi, ele extrapola essa disputa, né? Ele tem sido o grande arauto da Amazônia, através dos poemas dos seus compositores. Ele canta a Amazônia, a preservação, a ecologia, a garça, canta o peixe-boi, defende isso, defende o índio, defende a mulher índia. Isso de uma maneira gostosa, de uma maneira musicada, sabe, com muita poesia. E o outro grande lance do boi é que ele criou uma identidade musical, cultural, para o povo daqui do Amazonas, principalmente. Porque antes a gente ia para uma festa, você ia dançar quadrilha, ou tinha uma música, uma dança gaúcha, era uma que não tinha aquela coisa lá, assim, como os paraenses têm o carimbó, como, né, o Olinda tem o frevo, não tinha. E o boi-bumbá trouxe isso, dessa identidade cultural. Olha, nosso ritmo é esse, é o ritmo do boi-bumbá. 2 para lá e 2 para cá.